Venha fazer parte desse culto de oração e clamor. A oração nos conecta ao Pai, nos permite ouvir sua voz, nos dá direção e nos fortalece. Todas as terças às 7h30 da noite horas. Junte-se a nós. Amém. Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Amém. Louvamos e engrandecemos o Senhor aqui nessa noite, por estarmos mais uma vez, mais uma terça-feira na presença dEle para aclamarmos, para buscarmos. Estamos reunidos aqui nesta casa para orar ao Senhor, levar a Ele a nossa súplica, a nossa oração, a nossa busca constante da presença dEle que nos satisfaz, que nos preenche e que é dono de todas as coisas. Amém? Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Isaías, você que trouxe, capítulo 43, nós vamos ler o versículo 18, o versículo 21 e o versículo 25. Isaías 43, versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. 21. Esse povo que formei para mim, para que me desse louvor, versículo 25. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. O Senhor falando sobre coisas novas para a nossa vida, né? Não lembrei das coisas passadas, nem considerei as coisas antigas, porque o Senhor tem coisas novas para nós, né? Ele diz aqui que nós somos o povo que Ele formou para que desse louvor a Ele. O povo de Israel, nós também, seus filhos, povo de Deus, somos aqueles que o Senhor separou para que desse louvor a Ele. E Ele diz aqui no versículo 25 que Ele apaga as nossas transgressões por amor dEle. E dos nossos pecados Ele não se lembra. Então que essas palavras fiquem em nossos corações, que nós possamos nos lembrar das coisas novas que Deus tem para nós, Aleluia. de tudo aquilo que Ele tem preparado para os seus filhos, para as suas filhas, para aqueles que se rendem, se entregam verdadeiramente a Ele. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor? Eu convido você a fechar os seus olhos, elevar o seu pensamento ao Pai e vamos falar com o nosso Deus. Senhor querido, em Tua presença aqui nessa noite nós nos colocamos em oração, Pai. E nessa primeira oração aqui nesta noite, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida do Senhor. Vida que o Senhor tem dado a nós também, Senhor. Obrigada, Jesus querido, pelo dia que passou. Obrigado por esta noite que o Senhor preparou para nós estarmos aqui. Obrigada por nos trazer abençoados e seguros a esta casa. Obrigada pela tua proteção, pelos livramentos, pelo teu cuidado, Senhor, para conosco, pelo zelo do Senhor para com nossas vidas, Pai. Obrigada, Jesus querido, pelos feitos do Senhor todos os dias do nosso viver, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Tudo que nos envolve, o Senhor tem sido bom e fiel para conosco. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui nesta casa para orarmos ao Senhor, para falar contigo, para entregar a Ti as nossas súplicas, nossas petições, nossas dores, para trazer diante de Ti, Jesus querido, todas as nossas necessidades, mas também para Te agradecer, porque o Senhor é um Deus fiel, porque o Senhor é o nosso Salvador, porque Tu és o amado das nossas almas, porque Tu estás aqui nessa noite real e presente conosco, Pai. Te louvamos, Pai. Graças damos a Ti e pedimos que o Senhor permaneça conosco, deste momento em que nós levantamos esse clamor, até o final desta reunião. Faça-se presente, Deus. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Vamos louvar ao nosso Deus, engrandecer aquele que é digno, que é o Senhor da nossa vida e que merece toda adoração, todo louvor e toda honra. Seja exaltado, Pai. Seja engrandecido aqui nesta casa, Jesus. Receba os nossos louvores, Pai, como forma de gratidão a Ti, Jesus, por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor tem feito, por ter nos salvado, Senhor, por ter perdoado os nossos pecados, por curar, Jesus querido, cada um de nós. A Tua cura, Jesus querido, ela vem, Jesus querido, por completo sobre nossas vidas. E nós te agradecemos por ser um Deus que cuida dos seus, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tanto que eu trabalhei, tanto que eu me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente
tanto que eu trabalhei, tanto que eu me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. Aleluia. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a desfrutar. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a desfrutar. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. A tua mesa cura, Jesus. A tua mesa cura. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar para mim. A tua mesa cura. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim. Oh, a tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim. Carrego o nome da família. Carrego o nome da família. Carrego o nome da família. Oh, carrego o nome da família. Aleluia, Jesus. Oh, Pai, fazemos parte da família de Jesus. Fazemos parte da família de Cristo. E a mesa do Senhor é uma mesa de comunhão, uma mesa de cura. Uma mesa que alimenta, uma mesa que traz cura interior, cura nas feridas, cura da alma de cada um de nós. A tua mesa, oh Pai, é um lugar de partilha. É um lugar onde nós nos sentimos bem, onde o Senhor nos faz
sentimos, Jesus querido, chegados, aonde o Senhor nos aceita, onde o Senhor vem limpar as nossas vestes, Senhor, aonde o Senhor nos torna seus filhos, aonde nós podemos, Senhor, ser bem recebidos, Pai, a tua mesa é um lugar de cura, é um lugar onde nós nos sentimos bem, porque o Senhor tem perdoado os nossos pecados, o Senhor tem nos limpado, o Senhor tem nos justificado, Senhor, o Senhor tem nos feito parte da tua família, Jesus, a família de Deus, a família do Senhor. Obrigada por isso, Jesus. A nossa alma se alegra por saber que nós podemos pertencer a Ti, porque nós temos uma aliança contigo, porque nós podemos, Jesus querido, novamente ter livre acesso ao nosso Pai, ao nosso Deus soberano. A nossa alma anseia pela Tua presença, Senhor, por estarmos contigo, Senhor, num dia em que nós nunca mais seremos separados, aonde, Jesus querido, essa aliança permanecerá eternamente, Jesus. Aleluia. Digno Tu és, Jesus. Nós ansiamos por Ti. Como a costa suspira por água, a minha alma tem sede de Deus. Como a costa suspira por água, a minha alma tem sede de Deus. Como a costa suspira por água, a minha alma tem sede de Deus. Como a costa suspira por água, a minha alma tem sede de Deus. Meus olhos Te procuram em todo lugar. Meu coração Te busca em todo tempo. Só quero uma coisa e é Te contemplar. E quanto mais Te vejo, mais Te desejo. Meus olhos Te procuram em todo lugar. Sim, Jesus. Meu coração Te busca em todo tempo. Só quero uma coisa e é Te contemplar. E quanto mais Te vejo, mais Te desejo. Como a costa suspira por água, a minha alma tem sede de Deus. Sacia-nos, Senhor. Como a costa suspira por água, a minha alma tem sede de Deus. Como a costa suspira por água, a minha alma tem sede de Deus. Tenho sede de Ti. Como a costa suspira por água, a minha alma tem sede de Deus. Jesus, Teu nome é minha canção e todo meu coração anseia por Ti. Jesus, como um perfume derramado, é o Teu nome aqui neste lugar, que me embriaga e eu só posso Te adorar. Jesus, Teu nome é minha canção e todo meu coração anseia por Ti. Jesus, como um perfume derramado, é o Teu nome aqui neste lugar. Eu só posso Te adorar. Jesus, Teu nome é minha canção e
todo o meu coração anseia por ti, Jesus, como um perfume derramado, é o teu nome aqui neste lugar, que me embriaga e eu só posso te adorar. Como a costa suspira por água, minha alma tem sede de Deus. Como a costa suspira por água, minha alma tem sede de Deus todo tempo. Como a costa suspira por água, minha alma tem sede de Deus. Como a costa suspira por água, minha alma tem sede de Deus. Oh, Senhor, sacia a sede da nossa alma esta noite, meu Pai. Sacia-nos, Senhor, enquanto nós te buscamos, venha saciar a nossa alma, que anseia pela tua presença, que anseia mais de ti, que anseia, Jesus querido, por estar eternamente contigo, Senhor. Sacia, Senhor, a sede, sacia a fome que nós temos de ti, Jesus. Vem, Senhor, enche-nos, Senhor, completa-nos nesta noite, Senhor, que nós não saiamos deste lugar vazios, mas cheios, completos, repletos de ti, meu Pai. Sacia-nos nesta casa, Jesus. Sacia-nos nesta noite, Espírito de Deus. Encha-nos completamente até que nós venhamos transbordar da tua presença, da tua glória, da tua unção, do teu poder derramado sobre nós, Senhor, nesta casa. Espírito Santo de Deus, nós clamamos por mais de ti, por mais do nosso Pai, por mais do nosso Deus, por mais da presença de Jesus em nós. Oh, nós ansiamos por ti, Senhor. Como a corça anseia, como a corça, Jesus querido, desesperadamente corre em busca de águas, que o Senhor seja, Jesus querido, Deus, buscado por cada um de nós aqui, assim como a corça, Pai, pela corrente das águas, que nós busquemos a tua presença, Senhor, incansavelmente, em todo tempo, em todo momento, até sermos saciados por completo. Aleluia. Oh, glória, glória, Jesus. Toda honra seja dada ao teu nome, meu Deus. Aleluia. Graças a Deus, aleluia. Louvamos a ti, Jesus. É soberano, é poderoso, Pai. Aleluia. Obrigado por estar conosco nesta casa, Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Já louvamos a Deus. Agora vamos ouvir a palavra do Senhor, que é o alimento para a nossa alma sedenta, que nós possamos ouvir o Senhor aqui, dar crédito a tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, que todas as vezes em que nós vamos ouvir a palavra de Deus, nós aprendemos um pouco mais daquilo que Deus tem para nós. Amém, igreja? Amém. Então vamos lá, ainda no livro de Isaías, né? Já abrimos aqui com o livro de Isaías. Vamos ao capítulo 40, versículo 8, tá? Isaías 40, versículo 8. Que diz assim a palavra do Senhor: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente, ou permanece para sempre. Amém? É uma palavra muito conhecida, né? Acredito que todos nós já ouvimos, já lemos, já aprendemos um pouquinho sobre essa passagem do livro de Isaías, né? Capítulo 40. É uma passagem muito linda. Se você tiver a oportunidade de ler aí o capítulo todo aí na sua casa, eu vou explanar um pouquinho sobre esse versículo 8, mas esse livro do capítulo 40 de Isaías é uma palavra muito rica, de muita esperança de Deus para nós. Amém? Então vamos lá. Esse capítulo do livro de Isaías é um grande consolo ao povo de Israel que se encontrava em exílio na Babilônia por causa da desobediência ao Senhor. O povo de Israel estava cativo na Babilônia, né?
por desobediências, né, ao nosso pai, por se voltarem a outros deuses, por fazerem coisas que desagradavam ao nosso Deus. Então o Senhor permitiu que eles estivessem em exílio, né, ali na Babilônia. E esse povo vive em constante desespero, sem perspectiva de futuro. Né? Imagine, você está preso, longe do seu país de origem, longe da sua cidade, do seu lugar de convivência e habitação, e você está ali preso, sem ninguém para te libertar. Que perspectiva de futuro que você tem? Nenhuma, né? E o povo de Israel estava assim, em constante desespero e sem perspectiva de futuro. Mas o Senhor, o nosso Deus, ele é maravilhoso. E Deus usa o profeta Isaías para anunciar ao seu povo, né, o povo de Israel, o fim do cativeiro e o retorno à sua pátria. Né? Então o Senhor traz ali sobre Isaías essa promessa do Senhor para o povo de Israel ali, né, essa revelação que vem do Senhor. Deus usa Isaías ali para trazer essa palavra de esperança a esse povo que estava ali sem perspectiva de futuro. Né? Essas palavras de Isaías surgem como esperança em meio ao sofrimento. Né? O povo estava ali cativo. Nós sabemos que quem está em cativeiro não está em um ambiente agradável para se viver. Né? Ninguém está numa prisão e está num ambiente agradável para viver. Né? Então, eles estavam ali em sofrimento. Talvez em trabalhos escravos, enfim, né? Tendo que fazer coisas que submeter-se a coisas que eles não queriam. Né? Mas, por desobediência, estavam passando por isso tudo. E Deus usa Isaías ali, o profeta Isaías, para trazer essa palavra de esperança ao seu povo em meio ao sofrimento que eles estavam passando, né? Trazendo uma luz no fim do túnel para esse povo, né? Então essa palavra de Isaías, ela traz uma luz ali para o povo que estava ali, digamos assim, em trevas, né? Vendo o futuro, talvez uma treva, né? Sem um direcionamento, né? Sem uma luz que brilhasse ali para mostrar um caminho exato para eles, né? Então essa palavra de Isaías traz uma luz no fim do túnel. Deus estava relembrando o povo que ele não os abandonou. Então o Senhor estava relembrando o povo, porque o Senhor já havia dito muitas palavras para o povo, que estaria com eles. Então o Senhor ele traz a memória daquele povo, relembrando aquele povo que Deus não os abandonaria. Deus estava com eles. Independente da situação, das circunstâncias, o Senhor estava com ele e o Senhor traria um livramento para esse povo. Né? A palavra do Senhor aqui diz que o Senhor traria sobre eles o fim daquele cativeiro, né? E o retorno à sua pátria. Então é uma palavra de esperança. O Senhor não os abandonou, não os deixou sozinhos. Né? E aqui no versículo 8, que é o que nós lemos, seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente, permanece para sempre. Né? Então aqui nesse versículo 8, o Senhor ressalta o contraste do humano com o eterno. A erva que seca e as flores que caem mostram a vulnerabilidade humana. Né? Então, o Senhor está falando aqui com o povo de Israel, mas também está falando conosco hoje. Né? Por quê? Porque hoje em dia a gente vê tudo isso acontecendo. Né? A erva que se seca, as flores que caem, a vulnerabilidade humana. Nós somos vulneráveis. Né? Nós somos vulneráveis. A flor, ela é bela. Quando ela começa ali a brotar, a gente olha, a gente vê a beleza que tem uma flor, né, quando ela está ali desabrochando. Porém, é uma beleza mais frágil. É algo temporário. A flor, ela brota, ela nasce, ela brota e depois ela murcha e morre. É algo temporário. Algumas duram apenas algumas horas, né? Algumas flores duram muito pouco tempo. Então a gente vê a fragilidade. O Senhor está comparando isso ali para o povo de Israel, para eles entenderem a fragilidade do ser humano. O ser humano sem Deus, o ser humano não é nada. Né? Somos muito frágeis. Então o Senhor está ali trazendo essa comparação para que o povo entenda, né? Quem era Deus, para que o povo entendesse quem era o Deus que estava cuidando deles. Né? O Senhor ele traz, através dessa palavra, o conhecimento ao povo e a nós também nos dias de hoje, que o que é humano é transitório, passageiro, muda-se de opiniões e pensamentos muito rápidos, tendências que mudam com o vento, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre.
Então o Senhor está fazendo o povo entender, por mais que seja frágil a humanidade, o Senhor, ele é o mesmo. Ele é o mesmo Deus. Lá de trás que formou Adão, lá de trás que estava com o povo, com Noé na arca, né, cuidando ali deles, dos animais. O Senhor é o mesmo, ele não mudou. O mesmo Deus que separou o povo de Israel para ser o povo de Deus, para trazer a ele louvor, honra e glória, é o mesmo Deus que os livraria. E é o mesmo Deus que nos livra hoje, que cuida de nós no dia de hoje. O nosso Deus, ele é eterno. E a palavra do Senhor, ela também é eterna, é para sempre. Então nós temos que confiar nisso. A palavra do nosso Deus, ela é imutável. Ela atravessa séculos, culturas e circunstâncias. Por isso é digna de confiança. A nossa confiança tem que estar na palavra de Deus. Não na palavra de um político, não na palavra de uma pessoa que muitas das vezes vem tentando persuadir as nossas vidas, vem tentando trazer engano sobre nós, né? Vamos confiar na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a bússola que nos guia pela verdade, né? A verdade é o Senhor. Então a palavra do Senhor, ela vai nos guiar pela verdade, na verdade, né? Então que nós possamos confiar nessa palavra que tem tudo para nos oferecer e que é o melhor caminho que nós podemos seguir. Esse capítulo nos mostra que a fé deve estar alicerçada em Deus, nas suas palavras e nas suas promessas, e não nas coisas passageiras deste mundo. Talvez o povo de Israel estivesse aguardando algo ali que não viesse ter resposta nenhuma para eles, né? Mas o Senhor prometeu que os livraria, então a fé daquele povo tinha que estar firmada na palavra de Deus, firmada naquilo que Deus já havia prometido. E nós, nos nossos dias também, nós devemos nos firmar nessa palavra. A nossa fé tem que estar alicerçada em Deus, naquilo que Deus tem falado, nas promessas que Deus tem prometido a cada um de nós, Ele é fiel para cumprir. As coisas desse mundo vão passar, como já se passaram tantas gerações, como já se passaram tanto tempo, de Jesus até hoje, olha quanto tempo já se passou, quantas coisas já aconteceram, já saíram de moda, já voltaram novamente, quantas coisas já foram extinguidas, quantas coisas já passaram assim e não voltaram mais, né? Então, mas a palavra do Senhor permanece. A palavra do Senhor, ela permanece. A Bíblia é um livro muito atual. Tanto ela serviu para o povo do passado, quanto ela serve para nós hoje e servirá para muitas gerações ainda. Então nós temos que entender que a palavra de Deus, ela é a mesma e ela não muda. E ela se cumprirá no tempo exato nas nossas vidas. Então nós temos que crer e confiar nesse Deus que não muda, que a sua palavra é eterna. Amém? Amém. Existe uma palavra de Deus para nós nos esperançarmos e ela permanece sem mudança nem validade. Né? A gente vê hoje em dia aí o povo no supermercado que pega ali as coisas e olha a data de validade, fica ali atento, né? Se não está próximo do vencimento. E a palavra do Senhor não, a palavra do Senhor ela não tem data de validade. Né? Como eu disse, né? Quanto tempo já se passou, né? De quando foram escritas esses versos, essas palavras, essas linhas aqui, quanto tempo foram escritas, e até hoje ela é uma palavra válida, é uma palavra forte, uma palavra eficaz para a nossa vida. Então ela não tem prazo de validade, não tem mudança, assim como o nosso Deus não tem mudança. Amém? Assim como Isaías foi usado por Deus para trazer uma palavra de esperança ao povo que já estava sem esperança e perspectiva de um amanhã melhor, o Senhor nos traz hoje essa palavra. Diante de dias de incertezas, de perdas, decepções, doenças, onde o sentimento é de estar perdido, de promessas falsas e vazias, verdades que parecem ter prazo de validade, sem saber em quem confiar, onde somos bombardeados por informações e coisas que competem por nossa atenção, diante de tantas distrações, nós podemos encontrar na palavra do Senhor segurança, força, direção, correção e amor. Então, nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, né? Eu sempre costumo dizer que hoje nós vivemos num mundo de muitas distrações, né? E essas distrações muitas das vezes roubam o nosso tempo com a palavra, roubam o tempo que nós deveríamos estar ali orando, falando com Deus, aprendendo mais do Senhor, um tempo que nós deveríamos estar com a nossa família, né? Poderíamos estar fazendo tantas outras coisas, é um tempo de muita distração. Né, de muitas informações, como aqui está dizendo, né, somos bombardeados por muitas informações, por coisas que roubam a nossa atenção, né, que querem a nossa atenção e acabam desviando a gente do propósito maior, do foco maior
que é o Senhor e a sua presença, né? Mas nós podemos, em meio a isso tudo que eu disse, nós podemos encontrar na palavra do Senhor segurança, força, direção, correção e amor. Mas para isso nós precisamos parar, ouvir Deus, entender Deus. Porque senão, todas essas coisas vão estar disponíveis para nós, mas nós não tomaremos posse. Não teremos como usufruir disso se nós não nos dispusermos à palavra do Senhor. O Senhor é bom, ele traz segurança, ele traz força àquele que está cansado, ele traz direção àquele que está perdido, ele traz correção àquele que precisa ser corrigido. E mais do que tudo, o Senhor, ele traz o seu amor sobre nós. Amém? A palavra do Senhor é superior a todos os problemas, promessas e mentiras deste mundo. Então, a palavra de Deus é superior a tudo isso, é maior do que tudo isso, né? O Senhor nos lembra hoje, ele não nos abandonou. Glória a Deus por isso. Ele permanece ao nosso lado. Assim como ele lembrou o povo de Israel que ele ainda estava com eles, o Senhor está presente em nossas vidas, nos nossos dias, e estará conosco até o fim. Então confie em Deus. O Senhor, ele está aqui neste lugar. Ele está conosco hoje. Ele está com você aí na sua casa. Ele está aí com a sua família. Apenas confie. Não duvide da palavra de Deus. Confie que ele estará com você, como ele tem prometido, que estaria conosco até o fim dos tempos, né? O Senhor estaria conosco. Então, vamos confiar no Senhor. A palavra do Senhor é tudo que nós precisamos. Busque a presença dele, busque ele, busque discernimento, busque sabedoria, entendimento, para que você possa desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem através da sua palavra para nós. Amém? Amém. Permita que essa palavra viva, que traz consolo e esperança, molde sua vida, seus valores e suas decisões. Tenha fome e sede de meditar nela dia e noite. Que o Espírito Santo ilumine seu entendimento para compreender suas verdades e te dê poder para aplicá-la em sua vida diária. Então, receba de Deus, receba do Espírito Santo sabedoria, entendimento, discernimento, que você possa, através do Senhor, entender como aplicar a palavra de Deus na sua vida todo dia. Porque não adianta a gente ouvir, a gente conhecer a palavra se a gente não praticar a palavra. É importante a gente praticar. E aqui, como está dizendo aqui, né, como eu coloquei aqui, que o Senhor nos dê poder, né, para a gente aplicar essa palavra em nossa vida diária, nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia constante. Não apenas no domingo, quando a gente vem na igreja, ou no culto de terça-feira, quando a gente está reunido aqui, mas todos os dias, onde quer que você esteja, aplique a palavra do Senhor na sua vida cotidiana, no seu trabalho, na sua casa, enfim, aonde você estiver, aplique a palavra do Senhor. Confie nela acima de tudo. Amém? Amém. Recebendo hoje essa palavra e entendendo que ela permanece para sempre, seja você um Isaías, proclamando essa palavra, proclamando o evangelho, levando esperança e salvação em meio a um mundo em constante mudança e sem esperança. Seja você, meu irmão, seja você, minha irmã, um Isaías proclamando a palavra do Senhor a esse mundo que está perdido, as vidas que estão tão ansiosas por tantas coisas, mas não estão buscando a Deus, vidas que não conhecem a Jesus, pessoas que estão aí sem esperança, que estão buscando tantas saídas, mas não buscam o Senhor. Que você seja um Isaías, proclamando essa palavra, sendo usado por Deus, se permitindo ser usado por Deus. Receba essa palavra e compartilhe essa palavra. Não guarde ela só para você. O mundo está precisando de esperança e de salvação. Amém? Seja você um Isaías. Que essa palavra seja luz para o seu caminho e lâmpada para os seus pés. Saiba, a Bíblia, a palavra de Deus, não é um livro antigo. É a revelação do próprio Deus, inspirada pelo Espírito Santo, útil para ensinar, corrigir, repreender e instruir em justiça. Isso está em 2 Timóteo 3:16. Amém? A palavra do Senhor, nosso Deus, é eterna. Amém? A palavra do nosso Deus é eterna. É para sempre, né? Assim como diz aqui, né? Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. A palavra do Senhor, ela permanece. Então, que essa palavra que permanece esteja no seu coração, não apenas hoje, mas como eu disse, né? Todos os dias do nosso viver. Aplique ela no seu dia a dia e seja um Isaías, um profeta de Deus. Seja a boca do Senhor. Fale da palavra de Deus
como a palavra de Deus diz, em tempo e fora de tempo. Use as oportunidades que você tem de pregar o evangelho, de levar salvação, de levar ao conhecimento das pessoas Jesus, né? Porque a gente não pode pregar religião, a gente tem que pregar Jesus, né? A maior religião do mundo é Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. O que mais nós precisamos, né? Vamos compartilhar Jesus. Leve Jesus aonde quer que você esteja. Carregue Jesus dentro de você, que você seja como essa arca. A arca da aliança, ela representava a presença de Deus aqui dentro. A presença de Deus, que você seja a arca, que você seja aquele que carrega a presença de Deus aonde quer que você vá. Amém? Que a palavra de Deus que permanece para sempre esteja em seu coração. Amém? Vamos para o nosso tempo de oração. Que você coloque diante de Deus suas súplicas, suas petições, mas também tenha tempo para agradecer a Deus, né? Tenha tempo para agradecer as coisas lindas que Deus tem feito na nossa vida. Hoje nós temos saúde, nós podemos respirar. Quantas pessoas não têm o privilégio que nós temos, né? Quantas pessoas que são acometidas de tantas doenças, tantas enfermidades, né? E não podem estar na casa do Senhor como nós estamos hoje. Então, agradeça a Deus. Amém? Quero em especial aqui pedir para os irmãos para estarem intercedendo pela vida do pastor Onofre. Ele está na UTI e está precisando das nossas orações, né? Apresente ele aí na sua oração, a vida do pastor Onofre, a sua família, para que o Senhor traga aí esperança, conforto, consolo também ali para os familiares, né? A gente sabe quanto é difícil a gente ter um familiar internado, estar ali acometido por algo, né? Que foge do nosso controle. Então, que ele e a sua família estejam nas mãos do Senhor. Mas ore, clame ao Senhor, apresente a vida do pastor Onofre, a sua família, e que Deus venha entrar com cura, com salvação, libertação, que o Senhor venha entrar com a providência dele, né? Ele sabe o que fazer, ele sabe como fazer, então vamos entregar a vida dele nas mãos do Senhor, aos cuidados do Senhor, e o Senhor fará o melhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Já buscamos, já oramos, tivemos nosso tempo de oração e que nós possamos agora, depois, né, desse tempo de força espiritual, né, de renovo da parte do Pai para nós, que nós possamos voltar para casa abençoados, que nós possamos ser guiados e dirigidos pelo Senhor de volta ao nosso lar, né? Eu sempre digo que nós nos despedimos da casa do Senhor, mas não da presença do Senhor. A presença do Senhor, ela está conosco onde quer que a gente vá. Então vamos nos despedir da casa, mas não da presença de Deus, e vamos voltar para casa abençoados. Amém? Coloque-se em pé e vamos orar ao Senhor agradecendo por este tempo que estivemos na presença dele. Pai, muito obrigada, Jesus, por este tempo de oração, por essa reunião de oração, pela palavra do Senhor, pelos louvores que foram entoados. Eu te glorifico, Jesus, por tudo. Te louvo, Jesus. E peço ao Senhor agora que o Senhor nos leve para casa abençoados, protegidos, cuidados por ti, Senhor. Que em todo o percurso que nós vamos fazer até chegar no nosso lar, que o Senhor nos livre, que o Senhor nos proteja de acidentes, de incidentes, de toda retaliação maligna, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos cubra com teu sangue, protegendo-nos, Pai, até o nosso lar. E que quando chegarmos lá, a tua presença permaneça conosco, a tua bênção esteja sobre a nossa casa, e que tudo que aconteça seja para a tua honra e para a tua glória. Senhor, fica conosco até chegarmos em casa e permaneça conosco lá durante toda a noite e nos despertando com vida e saúde na tua presença. Obrigada por tudo que fazes por nós. Tu és bom, tu és fiel, tu és perfeito em tudo, Senhor. Te glorificamos pela tua presença em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Recebam a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, não apenas hoje, mas para sempre. A igreja diz... Amém. Está encerrado em nome de Jesus.